Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui no nosso penúltimo devocional, quarta-feira, o nosso devocional. Ele se encerra a semana que vem, a próxima segunda-feira. Deixa eu ver que dia que é. Não vou conseguir ver agora que o calendário ali tá errado. Mas enfim, esse aqui é o nosso penúltimo devocional, então nós só temos mais um devocional para encerrarmos o nosso momento devocional. Então, se você não é inscrito aqui ainda no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse momento devocional para que outras pessoas também possam aí ser ricamente abençoados em nome de Jesus. E, como eu falei aí no devocional anterior, o nosso tema de hoje, nosso momento devocional é Enxergue Além do Agora, que se encontra no livro do Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E ele começa assim: temos a forte tendência de acreditar nas coisas apenas quando podemos vê-la. Existe até um famoso ditado: só acredito vendo. Mas a palavra diz que os nossos olhos jamais viram aquilo que Deus reservou para nós, os que amamos. Você consegue imaginar quão maravilhoso deve ser isso? O mais louco é perceber que o Senhor já sabe exatamente como será o nosso destino. Uma vez eu ouvi de uma líder, e isso ficou gravado bem na minha memória, e ela me disse assim: eu tava no ministério aí, eu não vou aqui citar, né, mas tinha célula, né, o GC, e aí ela disse exatamente isso: o plano pro Senhor, daquilo que Ele vai fazer na sua vida, que Ele vai operar, de tudo que Ele vai fazer, o plano para o Senhor está aberto, só não está aberto para nós. O Senhor, Ele conta a promessa, só que Ele não fala os processos do qual nós vamos ter que passar, porque se o Senhor falasse, pensa aí você, eu sou a primeira, e eu não preciso ser hipócrita, mas eu sou a primeira que iria dizer: não, eu não quero. Pensa Deus falando para José: olha, José, você vai chegar na cadeira do governo, você vai ser um governo, você vai reinar sobre o Egito, mas para isso você vai ter que passar, seus irmãos vão te vender, você vai ser vendido como escravo, você vai estar na casa de Potifar, a mulher dele vai dar em cima de você, você vai pra prisão. Você acha que ele, em sã consciência, ou até mesmo você, em sã consciência, você iria aceitar isso? Óbvio que não, nem eu iria aceitar isso. Então, por isso que toda vez o Senhor, Ele nos faz promessas. Só que preste atenção, toda vez que o Senhor nos faz uma promessa, Ele libera uma palavra dEle, não fique alegre. Laís, você tá querendo me desanimar? Não, gente, eu não tô querendo desanimar. Eu tô falando a mais pura realidade. Toda vez que o Senhor, Ele libera uma palavra sobre a sua vida, você pode aguardar que vai vir uma guerra antes dessa palavra ser cumprida. A maturidade vai nos ensinando isso. E no começo, eu pensava exatamente isso. O Senhor me fez uma promessa, que legal, não sei o quê. Hoje, eu já não é que eu não me alegro com isso, óbvio. Eu sei que a palavra do Senhor, ela se cumprirá. Só que eu já espero pela guerra. Então, é tempo de você jejuar mais, orar mais, buscar mais na presença do Senhor, porque vai vir a guerra travada. Você vai se decepcionar, vão ferir você, vão trair você. Vai acontecer de tudo para você desanimar da palavra do qual Deus te falou. Então, é óbvio que nós temos que enxergar além do agora, além do nosso momento. Só que eu sei que muitas das vezes, você que está me vendo e ouvindo, você não consegue mais enxergar além do seu caos, vamos dizer assim, além do seu cenário. Você não consegue enxergar, porque a dor parece muitas das vezes que é maior do que a promessa, maior que a voz do Senhor. Mas eu quero te dizer, a voz do Senhor é muito maior do que o seu momento do qual você está vivendo. Ele é quem determina o momento exato que desfrutaremos de cada bênção. E quais serão elas? Tudo já está preparado para ser liberado na hora certa. Não vai ser nem antes e nem depois. Laís, mas então por que Deus permite? Exatamente. Tem coisas que Deus nos permite passar. E Ele permite.
E aí, eu teve coisas que eu já passei, que eu fui muito ferida, que eu não queria ter passado. Eu não queria, e o meu questionamento era: Senhor, por que que o Senhor permitiu? Se o Senhor sabia que não ia dar certo, que não ia, ia vir pra frente, que não ia frutificar, por que que o Senhor permitiu? E eu não recebi nenhuma resposta. Quem sabe se um dia eu receber a resposta aí do Senhor, eu vou fazer questão de gravar um vídeo para poder até mesmo ser resposta para a sua alma e para a sua vida. Mas se o Senhor também já te respondeu, talvez em meio aos seus questionamentos, escreva aqui, deixa aqui nos comentários, para não somente abençoar minha vida, mas abençoar outras vidas que ainda vão chegar e vão ver esse devocional. Ou seja, Ele não está preparando algo para lhe entregar, Ele está preparando você para lhe dar algo que já existe. Então as bênçãos que o Senhor falou, Ele não está preparando as suas bênçãos, as bênçãos já estão preparadas. O Senhor está preparando eu e você. Só que muitas das vezes nós vamos ser preparados em meio à dor, nós vamos chorar muito. Em meio às traições, perseguições, afrontas, portas fechadas, as pessoas nos rejeitarem, nos abandonarem. Vai ser dessa maneira que o Senhor Ele vai nos preparar. Não precisamos ver, apenas crer nisso. Nossa função é obedecer e acreditar nas promessas do Senhor. A verdade é que, se Ele nos disse algo, temos o suficiente para permanecer firmes até que suas palavras se cumpram. Porém, tenho a plena noção de como é difícil não saber como, quando, onde suas promessas se realizarão. Abraão e Sara receberam a promessa de que teriam um filho. Deus lhe deu a sua palavra. Aos olhos humanos, era impossível uma mulher na idade de Sara engravidar. Assim também, muitas vezes, nossa realidade não condiz com a promessa que recebemos. Lembro-me de 2 anos atrás, quando Deus começou a me falar sobre aquilo que Ele tinha reservado para a minha vida. Eu olhava em volta e chorava porque nada daquilo combinava com a realidade. Não fazia sentido com o que eu vivia na época. Estava afundada em um sofrimento profundo, tinha sentimentos de morte e depressão, não conseguia encontrar esperança e minha fé era fraca. Comecei a anotar cada uma daquelas palavras e lia sempre que a incredulidade tentava me abater. Nós precisamos sempre nos esforçar para ver além do agora, porque o que está por vir se encontra nas mãos do Senhor, não está nas mãos dos homens. Existe um agir invisível de Deus desde o dia em que Ele faz a promessa até o dia que a cumpre. Há um tempo certo para vivermos cada propósito que Ele tem para nós. Eles nem sempre se realizarão no momento em que desejamos, mas conforme o tempo de Deus. É isso que Eclesiastes, capítulo 3 vai dizer, que existe um tempo preparado e reservado debaixo do céu para todas as coisas. Há 10 anos eu tive o primeiro contato com meu pai. Entrei na igreja dele em um dia qualquer, fazia 20 anos que ele orava para que isso acontecesse. Só que não imaginava quando e de que maneira nosso reencontro se concretizaria. Ele não pensou que eu mesma teria a iniciativa de procurá-lo. E confesso que eu também não achava que seria assim. Deus havia dito para ele que iríamos viver muitas coisas juntos. Por mais que eu evitasse o tempo todo, ele continuou crendo no que o Senhor disse. Anos se passaram sem que nada acontecesse, mas ele permanecia acreditando. Ele precisou enxergar além da sua realidade. Se tivesse desistido de ver dessa forma, provavelmente não viveríamos hoje como pai e filha. Nunca imaginei que a chave para tudo que eu desejava viver estava nas minhas mãos. Muitas vezes nós temos a chave para abrir portas da nossa vida, e essa chave geralmente é a confiança em Deus. É crer em sua palavra e enxergar pela fé. Deus quer isso de nós. A dependência dele nos leva a grandes milagres, como curas, provisões e reencontros. Às vezes, para você viver os planos do Senhor em sua vida, falta apenas descansar no colo do Pai e dizer: Deus, eu confio em suas palavras. Enxergar além do agora é confiar no seu Pai de verdade, a ponto de descansar nele com a certeza de que ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Não precisamos saber como, onde ou como ou quando. Não tente especular. Fato é que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu amo surpresas e aprendi a deixar o Senhor me surpreender. Todas as vezes que fiz os meus planos, Ele veio e trouxe algo muito melhor.
Deixar Deus lhe dar algo é muito melhor do que obter com as suas próprias mãos. Confesso que quando me converti, algo bem difícil para mim foi acreditar sem ver. Durante a minha vida toda, muitas coisas me foram prometidas e não cumpridas. Para mim também, talvez para você também. Por isso me decepcionei com diversas pessoas. Eu não conhecia o amor de Deus, então, quando recebia suas promessas, pensava que seriam como a de todas as outras que me fizeram antes. Porém, diante do Senhor, pude me esvaziar de todo o peso do passado. Ele vinha com cura para cada decepção e me mostrava que nele eu poderia confiar plenamente. Aos poucos, no tempo certo, ele cumpria cada uma de suas promessas e me fazia outras mais. Mas antes de tudo, ele me ensinou a ter esperança nele. Posso dizer que se sua esperança está no Senhor, nada pode parar você. Não baseie sua fé na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Sonhe alto, entregue seus sonhos para o Senhor. Deixe a par de cada objetivo seu. Coloque tudo nas mãos dele e ore para que a vontade dele se cumpra. Se em algum momento de sua vida Se em algum momento da sua vida você deixar de sonhar ou não ver nada acontecer, lembre-se que o tempo de Deus é perfeito. Se você colocou toda a sua vida nas mãos dele, não há o que temer. Não baseie sua fé na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E olha só, uma das coisas que o Espírito Santo ele ministrava no meu coração é sobre Tomé. Tomé, ele foi alguém incrédulo. Tomé é o que a frase diz, né? Só acredito vendo. Ele só acreditou que Jesus estava vivo, que ele tinha ressuscitado quando ele tocou nas feridas, na mão de Jesus. Ele só acreditou quando tocou. Ele foi incrédulo, talvez ele não acreditasse. Realmente, ele não acreditou na palavra que o templo seria refeito em 3 dias. Porque até então, Jesus não estava falando do templo, da casa dele. Ele estava falando dele, que é o templo. Só que também não acredita. Mas em contrapartida, eu também vejo algo. Eu vejo Ana, uma mulher do qual foi o próprio Deus o qual cerrou a sua madre. Ela era casada ali, né? Tia Penina e Eucana. A esposa de seu marido debochava dela porque falava, você nunca vai gerar, e ela já tinha filhos, e naquela cultura, antigamente, uma mulher que não gerava, ela era considerada como uma amaldiçoada. Alguém que não pudesse frutificar era alguém totalmente amaldiçoado. E Ana, ela continuou confiando sem ver. Ela continuou indo ao templo, buscando, orando, e até o sacerdote duvidou dela, achando que Ana estava embriagada. Veja que tudo ao seu redor duvidava de Ana. Tudo ao seu redor não acreditava em Ana. Só que a única pessoa que precisava acreditar e enxergar além do seu cenário era a própria Ana em si. Até que Ana vai fazer a oração de entrega. Ela entrega para o Senhor. Ela entregou ao Senhor. Ela entregou e ela confiou. Tá bom, Senhor. Se o Senhor me der, eu te dou. Ana fez a oração que o Senhor gostaria de ouvir, que ele queria ouvir. Enquanto Ana queria um filho, Deus queria um profeta, um juiz, para governar Israel, para que o povo voltasse novamente a adorar o único Deus, porque na liderança do sacerdote Eli, o povo estava dividido, o povo estava adorando outros deuses e adorava a Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, já que Deus não divide a sua glória com ninguém, era necessário Deus fazer um concerto. Ana apenas queria um filho, vou se dizer assim. Era um sonho dela. E não tem nada de errado você sonhar e ter sonhos. Não há nada de errado. Só que o Senhor, ele está vendo além do seu pedido. Enquanto você quer um filho, Deus está vendo, eu vou dar algo para você que vai abençoar gerações e nações. Você está querendo uma porta de emprego, só que o que eu tenho lá na frente para você vai abençoar sua casa, sua família, e você ainda vai conseguir investir na obra missionária, você vai conseguir ajudar muitas pessoas. Você talvez queira um relacionamento,
Só que o que você está vivendo hoje não é da parte do Senhor. Então o Senhor está vendo lá na frente algo que vai abençoar. E você será a resposta para muitas pessoas que foram frustradas em relacionamentos, para dizer assim, verdadeiramente Deus faz. Se Deus fez na vida daquela pessoa, Deus também vai fazer na minha. Quantas vezes eu não fui frustrada com amizade para a glória de Deus? Depois de anos e muitos anos, Deus me deu uma verdadeira amiga. Já temos 2 anos aí, uma amiga de propósito, uma irmã para a glória de Deus. E Deus me deu aquilo que era verdadeiro. Deus me deu aquilo que verdadeiramente é verdadeiro, que veio da parte dele. Não traz dor, mas traz paz, traz segurança, é alívio, chora junto, sorri junto. Nem sempre nós conseguimos estar juntas, mas quando a gente se vê é a mesma coisa. Nos falamos praticamente quase todos os dias. E é isso. E é isso. A incredulidade, ela mata a nossa fé. A incredulidade, ela mata a nossa fé. E nós precisamos ter uma fé firme em Deus que não se abala. E eu gostaria de ler aqui para vocês Salmos 46. Eu sei que no devocional anterior eu li, mas foi isso que o Senhor colocou ao meu coração. Então manda quem pode e obedece quem tem juízo. A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os caos no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A fé perfeita em Deus não quer dizer uma fé que nunca vai passar por nada. Mas a fé perfeita em Deus, você pode passar por decepções, desilusões, ser traído, as pessoas te deixarem, te abandonarem, namorado, noivo, enfim, pode acontecer o que for. Mas a sua fé, ainda que aos olhos humanos as pessoas falem, nossa, ela se esfriou, mas só Deus sabe qual é seu coração, que a sua fé continua aí, intacta em Deus. Às vezes tudo que você precisa, você acha que Elias perdeu a sua fé só porque ele quis se esconder na caverna? E Elias não se esconde na caverna por medo de Jezabel, não. É que Elias, na patente, na categoria que ele é um profeta, Elias não podia matar uma rainha, teria que ser um rei ungido para poder matar a rainha, porque senão ia dar quebra de princípios. Se no reino espiritual há uma hierarquia, no mundo das trevas também existe uma hierarquia, e não é quebrado isso. Então Elias foge para não matar Jezabel, e não com medo de Jezabel. Sabe por quê? Porque depois ele ia matar os profetas de Baal. Só que como a caminhada de Elias ainda era longa, ele precisava fugir. Por que ele precisava fugir? Porque ainda Deus tinha propósito. Então o fato de muitas das vezes nos retermos, nos recolhermos um pouco. Deixa eu dizer aqui algo para vocês. A flecha, eu não posso apenas puxar o arco e flecha só um pouquinho, porque eu não vou atingir o alvo. O meu alvo geralmente ele está bem distante de mim, da onde o arqueiro está, para poder puxar aquele arco, aquela flecha, para poder atingir o alvo. Quando o Senhor ele quer nos lançar a voos mais altos, ele vai começar a te puxar para trás. E muitas das vezes que as pessoas não entendem, quem está de fora tá vendo, que só pelo fato de você se recuar, nossa, você é covarde, você tem que continuar. Continue assim mesmo com a sua dor. É por isso que tem muitos altares, muitos pregadores, muitos levitas que estão sangrando em cima de outras pessoas. Eu sei que muitas das vezes o Senhor vai nos usar sangrando, eu sei disso. Só que tem feridas profundas que acontecem com a gente, que se a gente não se retirar para nos permitir, para que o Senhor nos cure, você sabe o que vai acontecer? O que muitas das vezes nós vemos por aí. Pessoas usando o altar com uma metralhadora para poder atingir pessoas.
e os daqui porque ainda não está curado, não se permitiu. Então, muitas das vezes é necessário você se recolher, é necessário puxar essa flecha para quando você estiver curada no Senhor. Eu não estou falando de sair da presença do Senhor, não, muito pelo contrário. Tem refúgio. Busque lugares onde você pode estar se refugiando. Vá, não deixe de ir para a igreja, não. Vai, busque talvez um lugar onde ninguém te conhece. Vai lá, vai se alimentando para você se reerguer e depois volte com a cabeça erguida. Volte com a cabeça erguida, mas não saia da presença do Senhor. Não saia da presença do Pai. Eu sei que o momento não nos faz mesmo enxergar as promessas. Mas como a palavra do Senhor nos diz, Paulo vai nos dizer, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem jamais chegou ao coração humano, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Deus, Ele te ama, Jesus, Ele te ama, o Espírito Santo de Deus, Ele te ama. E um pai, ele não gosta de ver o seu filho sofrendo, mas muitas das vezes para que o propósito de Deus se cumpra, muitas lágrimas você vai derramar para que lá na frente você possa ver e entender verdadeiramente foi a mão do Senhor. Hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender. É por isso que João vai nos dizer: o que faço hoje, tu porém não entendes, mas lá na frente você entenderá. Isso é o próprio Jesus nos dizendo através do livro de João. Então fique com esse devocional, nós só temos aí mais um devocional e segunda-feira nós encerramos aí para a glória de Deus. Então não deixe de compartilhar, espero que esse devocional tenha falado muito, acalentado a sua alma, assim como tem acalentado a minha, possa ser bálsamo para as suas feridas, que você possa se levantar, se animar e se regozijar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim, se a trombeta não tocar, o Senhor não chamar, se o Senhor me permitir, segunda-feira, o nosso último devocional, nós estaremos aqui juntinhos para a glória de Deus. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.